Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu te disser que as trevas me esconde, que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta o seu divino olhar. Tu me tecesse no seio materno e definisse todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me emprosto o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejantes, nos confins do mar. A coisa mais bonita que tem é: se eu te disser que as trevas me esconde e não haja luz onde eu passar, para ti a noite é clara como o dia, nada se oculta o seu divino olhar. Tu me tecesse no seio materno e definisse todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Este Salmo 138 traz para nós uma riqueza imensa, para nós conhecer o amor de Deus e saber que cada tecido, cada célula do nosso corpo foi tecido por Deus. Em outro lugar ele diz, no profeta Isaías: seu nome está tatuado na palma da minha mão. Isso é maravilhoso a gente saber disso, que Deus nos ama tanto, mas tanto. Ou seja, o ser humano que acredita em Deus, que confia em Jesus, ele traz algo de importante. Esse amor mútuo, porque Deus nos ama de paixão. Em outras palavras, nós, o ser humano, que acredita, que tem alegria de dizer eu sou cristão, ele é a menina dos olhos de Deus. E Jesus não deixa por menos. Mas eu vou ler aqui um trechinho da carta dos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Carta aos Filipenses, no capítulo 2. Tenhamos em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele estava em forma de Deus, mas renunciou o direito de se tornar como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de servo, tornando semelhante ao homem, encontrando a figura e tornando-se a figura humana, rebaixando-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus elevou ao posto mais alto e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, porque o nome de Jesus todo joelho se dobrarão, no céu, na terra e sobre a terra. Todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor do céu, da terra, de todos os cantos. Quando ele é batizado no Rio Jordão, que o Espírito Santo desce sobre ele, sai uma voz que diz: eis aí o meu filho amado. Porque Deus enviou Jesus para ser sacrificado? Por causa de quê? Por nossa causa. Por causa de cada um de nós. Isso não importa se é porque você reza, se você acredita ou não acredita. O Senhor
se sacrificou por todos. E por esse motivo é que nós não podemos condenar ninguém, nem dizer aquela pessoa ali é uma pessoa má. A gente pode até ver, Deus pode até nos mostrar, mas nós não somos juízes. O que diz aqui, o que é que ele fez? Ele renunciou-se a si mesmo. Renunciou, nunca usufruiu do poder de Deus. Antes, sempre levava o nome do Pai. E ele sempre usava o Filho do Homem. Sempre ele usou essa expressão. O Filho do Homem. Os que acreditam em Jesus. Os que ainda vão acreditar. Todos esses têm a honra e a glória de um dia estar face a face com Ele. Mas um dia, quando, hoje, agora, se você lembrar do refrão do salmo que eu cantei aqui, se você lembrar que você foi tecido no seio materno pelas mãos de Deus, pela graça de Deus, e muito mais. Às vezes a mãe pode ter um contratempo e um aborto natural, mas não aconteceu com você. Então, 3 coisas na minha vida é importante. Quando eu dou palestra, eu sempre falo para as pessoas sobre isso. Olha, 3 momentos na minha vida foi importante. O momento que eu fui concebido, o momento que eu nasci e o momento que eu fui batizado. Eu fui batizado no 8º dia, então desde o 8º dia de nascido, eu já sou cristão e sou igreja, porque o batismo nos faz isso. Abre as portas do céu e abre também a porta da comunidade que acolhe aquela criança recém-nascida com compromisso que todos, e no momento do batismo é interessante, toda a comunidade faz o compromisso de cuidar daquele recém-nascido para que ele cresça na graça de Deus. Bom, mas aí tem alguns que renuncia o batismo não tem renúncia. Você vai para o céu ou para outro canto com o batismo que você se batizou. Eu vou trocar de religião. Troque, pode trocar. Só que o batismo que vai te salvar é aquele que você recebeu, porque não se renuncia o batismo, não há renúncia do batismo. Não é dogma de fé. Foi Jesus quem instituiu. Ele próprio se batizou para dar esse exemplo. Aí alguém diz, não, mas ele se batizou, mas ele não precisava sim. Jesus sabia o que estava fazendo. O batismo de Jesus é o começo do seu, no momento que quando ele chega para ser batizado, porque João está batizando aquele povo, preparando a vinda dele. E aí ele chega para ser batizado. João diz, olha, eu que preciso ser batizado por você. Ele falou, deixa para que se cumpra toda a justiça. Isso está no capítulo 3 de Mateus, de versículo 13 a 17. Então ele foi batizado. Ali tem um grande significado. Após o batismo, ele não viajou, ele foi arrebatado pelo Espírito para o deserto. Não foi bem ali, longe dali, porque ele podia voltar. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, após o batismo. Tudo isso está fazendo parte da vida apostólica de Jesus e tudo isso vai fazer sentido. Aquele momento do batismo dele, ele sabia o que ele estava fazendo. No momento que ele sai das águas, ele foi buscar. Ele começa a buscar ali. Vai ser concluído depois. Mas ele começa a buscar ali aqueles que outrora tinham perecido nas águas do dilúvio. Na carta de São Pedro ele vai falar sobre isso. Falou o batismo que agora, que outrora era sinal de morte, agora é sinal de vida. Então, aquele batismo de Jesus, ele vai estar indo buscar aqueles que pereceram nas águas do dilúvio, que nem todos eram merecedor.
também vai buscar aqueles egípcios que perseguia os israelitas que atravessaram no Mar Vermelho a pé enxuto. Depois ele vai para o deserto passar pela pior prova, 40 dias sem comer e o diabo tentando ele, até a hora que ele quis. Depois que ele viu, aí o diabo manda ele fazer que as pedras transformem em pão, mostra tudo os reinos do mundo, oferece todas as grandezas para ele, e ele que já renunciou tudo, aí ele diz, vai embora Satanás. E dá uns passos para frente, quando olha para trás, o bicho vira uma serpente, que desde o começo ele é uma serpente, né? No paraíso fez isso. E quando Jesus aceita o sacrifício, segundo os historiadores e o povo de Jerusalém, que ele, por volta de 3 horas da tarde, que ele veio a óbito, escureceu como se fosse a noite. Dá-se testemunho dos que tiveram coragem de sair fora, que viram os mortos saírem do sepulcro e desfilar na rua. O momento que Jesus é sepultado é outro. Ele desce às mansões dos mortos. Por que descer à mansão dos mortos? Porque por isso era chamada a mansão dos mortos. Todas as pessoas que eram sepultadas não tinham esperança, porque desceram à mansão dos mortos. Ou seja, estaria indo para o inferno. Ele desce à mansão dos mortos para buscar todos que já foram antes dele, e a partir dali, quando ele ressurge no terceiro dia, agora ele completa parte da obra, que a partir da ressurreição do Senhor, todos aqueles que se batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim permanecer, existe sempre essa palavra, e assim permanecer, perseverando, tenha certeza que já vive agora, já se vive com ele agora. Ele está comigo aqui, ele está com você aí, onde você está me assistindo, ele está com você, você acreditando ou não acreditando, ele está junto com a sua família que agora estão lamentando pelo ente querido que perderam, geralmente querendo ou não, há esse sentimento, né? As pessoas choram, ele está presente, consolando e confortando aquelas pessoas, ou seja, Jesus está em todos os lugares. A nossa luta, a nossa batalha não é com pessoas, nós não brigamos com pessoas, nós não temos interesse, ninguém tem o interesse de machucar uns aos outros, a não ser as pessoas que são depravadas mesmo, né? Mas a briga é com o inimigo de Deus, que você não conhece, que eu não conheço, que ninguém conhece, porque ele tem vontade de ser salvo. Enquanto você não quer, ele ainda sonha com salvação. Isso não vai acontecer, pois ele era um anjo do céu. E diz que era um dos mais bonitos e o mais querido de Deus, até desobedecer a Deus. E São Miguel Arcanjo foi o responsável para descer com ele as profundezas. Bota aí lá, Zé, fica aí. Então, por isso é que hoje eu mesmo não gosto muito de usar a expressão do nome dessa coisa, eu chamo essa imundície, porque é uma imundície, é um espírito imundo, não tem corpo, não tem alma, se utiliza das pessoas despreparadas e até dos preparados, porque ele tentou até Jesus ele tentou, Jesus precisou mandar ele embora e citou a Sagrada Escritura, a leitura da Sagrada Escritura, o Salmo 90 ele citou, colocou Jesus no pináculo do templo e falou, pula daí, porque está escrito que o Senhor mandará os teus anjos, mandará os anjos te carregar na palma da mão para que seu pé não tropece nenhuma pedra. E Jesus responde para ele, também está escrito que honrará e adorarás somente o Senhor teu Deus. Mas então ele não vai tentar as pessoas, ainda mais aqueles que faz questão de dar vaza para ele e dar lugar para ele. E o Salmo 90 é um salmo que se expile
o maligno. Quem reza o Salmo 90 todos os dias, ele já reza para se livrar, para que essa coisa se afaste de uma vez por toda. Então nós temos o Salmo 90, se você quiser tem o Salmo 50, que é o Salmo que o rei Davi rezou quando cometeu um pecado gravíssimo, só que se arrependeu de verdade. E o Salmo 1 também, são muitos os salmos, o Salmo 25, 26, depende da Bíblia, o Salmo 70, também é outro que a gente reza para expulsar os inimigos, mas aqueles inimigos não se trata de pessoa. Qual é o inimigo que nós estamos expelindo de uma vez por toda? É aquele que não faz parte da nossa vida e nem da nossa fé. O cristão crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crê na Trindade, crê na intercessão dos santos, crê na intercessão de Maria, mas sabendo que a salvação só se dá através de Jesus Cristo, porque assim foi do agrado de Deus e foi Ele próprio se fez vítima e sacrifício para nos resgatar. Porque o abismo é tamanho que ninguém atravessa, só atravessa através do Cordeiro de Deus. Portanto, quando a gente fala que os sacramentos são dogma, a palavra sacramento não soa muito bem para nós, porque tem gente que usa como piada quando está passando uma pizza. Isso é um sacramento. Porque, na verdade, a palavra certa em grego é mistério. E o grande mistério é Jesus. Ou seja, trazendo para a nossa língua, o grande sacramento é Jesus, que todos os dias e de todas as horas está nos altares sendo celebrado e sendo sacrificado de novo para a nossa salvação. E vem ao meio de nós pecadores para a nossa salvação. Então a nossa oração deve ser todos os dias e todas as horas. Por exemplo, 6 horas da manhã, os anjos de Deus estão recolhendo as orações da igreja. 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas, 9 horas, é a última hora que ele está recolhendo as orações da igreja. Se coincidir que você esteja rezando naquele momento, recolhe também a sua. Não importa que você não saiba, mas eles recolhem junto com as orações da igreja. Porque é a função do anjo que recolhe orações. Tem a hora que ele vem recolher. E é com essas orações que a igreja conta. As nossas orações de final de semana, ou do dia a dia, da manhã, as nossas orações do meio-dia, as nossas orações da noite, servem para nós. Ajuda para a nossa casa, a nossa família, a cada um individual. Mas aí nós reunimos na igreja no domingo, no sábado, na quarta-feira, tudo depende, cada lugar tem o seu dia, e não podemos deixar de ir na missa dominical. O que é que acontece se eu deixei de ir numa missa dominical se não for por um motivo de doença? Aí eu fui passear na casa de um parente, lá tem igreja, vá. Ah, mas eu tinha visita em casa, chama a visita para ir. Por quê? Se você não foi na missa no domingo, então, e não tem nenhum motivo para não ir, você pode voltar na missa depois, mas o certo é se confessar, porque a missa é de preceito e quando você deixou de ir, você cometeu um pecado. Então, é obrigado ir todo dia na igreja? Não, é um mandamento. Tem os 10 mandamentos e a igreja tem 6 mandamentos. E a missa dominical é uma delas, né? De preceito. Quais são as missas de preceito? A missa dominical, a missa do Natal, a missa de domingo de Ramo, a missa do padroeiro da cidade. Então, celebrações de preceito. A missa festiva da cidade é de preceito?
Não. Mas é bom a gente estar, se tem uma graça de ser convidado, quando vai tomar posse o prefeito, se é da fé cristã, geralmente ele pede para que celebre a missa. Então, ela é uma missa festiva, mas acaba sendo de preceito, se você puder ir. Mas aos poucos a gente vai colocando aqui os nossos deveres e as nossas obrigações e o que nos faz bem e nos alimenta. Porque nós não vivemos só de pão, ele mesmo diz, nem só de pão vive o homem, mas das palavras que saem da boca de Deus. Então as palavras que saem da boca de Deus são alimento. E Deus vai falar através de quem? Você decidiu rezar, você decidiu se entregar a Jesus, você decidiu levar a sua fé a sério. Há consequências. Agora você tem que fazer um compromisso com Ele, porque Ele tem um compromisso com você. E entre esses compromissos estão os nossos deveres e as nossas obrigações. Primeiro dever meu é com a minha casa. Uma vez que eu casei, é com a minha família. Mas não posso deixar de lado o meu dever com a minha comunidade, com aquela que eu participo, que Jesus se alegra de nos ver reunidos. E Ele vem no meio com todos os nossos pecados, para nos libertar daquilo que pode nos levar a lugar que nós não queremos ir e nem sonhamos. E às vezes estamos indo direto, caminhando direto. Não há quem tire da nossa cabeça que, olha, rezar é o melhor exercício que tem. Lembramos o que falou aqui no texto da carta dos Filipenses? O que é que fala, né? Ele se fez homem, abriu mão do seu poder de Deus, se tornou homem, ser humano. Nunca ninguém amou tanto ser humano. Eu quero ser humano, não, eu quero ser outra. Tem pessoas que acham que a gente quer uma coisa, né? Tem alguns que querem ser tão santo que ele já não é mais pessoa. Você só vai ser santo se você viver bem a sua humanidade. Se você amar ser uma pessoa humana. Você já vê aquela palavra? Isso não é humano. É verdade. Tem pessoa que não é humano. Chega a ponto de ofender o outro de tal forma que você já fugiu da realidade do ser humano. Por quê? Porque Jesus amou, ama. Ele não deixou de ser, é Deus, mas Ele ama ser humano. Por isso que Ele está com a gente em todos os cantos que nós chamamos por Ele e invocamos o seu santo nome. Só que não podemos fazer por brincadeira. Não esquecemos do segundo mandamento. Não tomai o santo nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não te terá por inocente. Não é uma brincadeira, é um mandamento. Não tomarai o santo nome do Senhor em vão, que Ele não te terá por inocente. Né? Aí nós temos depois o quarto mandamento. Esse vai para os filhos. Honrai teu pai e tua mãe, para que tenha longa vida sobre a face da terra. Esse mandamento não caiu de moda. Também os pais de hoje estão facilitando muito, já não ensina mais nem os filhos a pedir benção. A benção ela vai sempre acompanhada. A benção do pai e da mãe para o filho, ela vai sempre acompanhada. Deus te abençoe. Por que nós temos essa grandeza de abençoar os nossos filhos em nome de Deus? Porque recebemos o sacramento do batismo, porque recebemos o sacramento do matrimônio, porque quando percebemos que estamos com pecados graves, vamos receber o sacramento da penitência, que é a confissão. Esse você pode fazer uso quantas vezes for preciso. Os sacramentos que são limitados, o batismo é só uma vez, o sacramento do matrimônio é só uma vez. A primeira comunhão também você faz uma vez, mas aí você comunga todas as vezes que você tiver condições de comungar. E é o alimento, né? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna.
porque o meu corpo é verdadeiro alimento e o meu sangue é verdadeira bebida. Tomai e comei, tomai e bebei, todas as vezes, e fazer isto em memória de mim. Essa fica mais reservada do sacerdote, que ele instituiu na Quinta-feira Santa, né? Por isso que as pessoas falam assim, mas o padre toma o vinho e não dá para a gente, porque você recebe o corpo de Cristo vivo. Existe um corpo vivo sem sangue? O, a obrigação de usar o cálice de bênção é para reserva-se ao sacerdote e o altar. Por quê? Porque ele está fazendo ali a vez do Senhor. É ele quem faz, quem é responsável, foi instituído por ele na Quinta-feira Santa. Então foi ele que mandou fazer aquilo. Então, mas quando você recebe o corpo de Cristo, qual é a palavra que o ministro ou o padre diz? Corpo de Cristo. Recebemos, respondemos, amém. É um corpo vivo, não é um corpo morto. Jesus está intacto ali, intacto, completo. Tome, depois sente num canto, porque em 3 minutos, em 3 segundos ele circula todo o seu corpo. Naquele momento você não tem pessoa que você não pode ajoelhar. Naquele momento você fica sentado, fica de pé, mas não ajoelhe. Por quê? Você ali, no momento que você comungou, por 15 minutos você é Jesus. Então você não pode ajoelhar a Jesus. Depois, passou, você volta à sua vida normal. Mas naquele momento é um momento só meu e dele, só seu e do Senhor. Não era para ter nem aquele canto que é colocado para as pessoas não conversarem naquela hora, para não atrapalhar a pessoa que recebeu o corpo de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aproveitar a riqueza que nós temos, fazer bom uso e rezar sempre. Quanto mais nós rezar, melhor. Ainda mais nos dias atuais, quanto mais nós rezar, mais é pouco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma boa noite, uma excelente noite e uma ótima semana com as bênçãos de Deus. Não vamos esquecer que nós somos seres humanos e devemos amar-se e devemos também amar, buscar, implorar a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.